Fala galera da FX Concurso, meu nome é Igor Ribeiro, professor de Direito Penal, advogado criminalista, e hoje a gente vai abordar um tema extremamente importante, um tema que eu gosto muito. A gente vai falar sobre excludentes de licitude, a gente vai falar principalmente sobre a legítima defesa. Bom, para a gente entender as excludentes de licitude, elas estão elencadas no artigo 23 do Código Penal. O primeiro passo é a gente compreender que o crime ele percorre 3 etapas. O fato ele precisa ser típico, ilícito ou antijurídico, são denominações que eles utilizam no mesmo termo, e culpável. O que é o fato típico? Bom, o fato típico ele é uma conduta prevista no ordenamento jurídico. Então vamos lá, quando você pensa em matar alguém, tem previsão no 121, ok. A ilicitude a gente vai abordar agora. Então vamos lá. Bom, isso que eu falei, o fato para constituir crime tem que percorrer 3 etapas. Agora a gente vai estar chegando no artigo 23 do Código Penal. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa e o inciso 3, que poderia ser inciso 3 e 4, aborda 2 etapas, que é exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. A gente ainda tem uma causa supralegal, que é o consentimento do ofendido. A gente vai falar rapidamente também sobre ela, mas o mais importante mesmo é a gente gravar o que está elencado no artigo 23. Lembrando que sempre, em qualquer uma dessas etapas, o excesso ele é punível e o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso, seja ele doloso ou culposo. Bom, artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem poderia de outro meio evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. O que é o estado de necessidade? As 2 coisas que a gente tem mais que focar no estado de necessidade para conseguir matar as questões são essas aqui, ó. Pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade. Então você não pode ter dado causa àquele perigo. E você tem que pensar sempre em sacrificar um bem de igual ou menor valor do que o que você quer salvar. Então você nunca pode sacrificar um bem de valor maior do que você tem intenção de salvar. O exemplo que a doutrina traz é o exemplo clássico do bote salva-vidas. Então imagina que em um bote salva-vidas tem apenas um colete e tem você e mais uma pessoa. Então, não é plausível, não é razoável que o ordenamento jurídico espere que você sacrifique sua vida para salvar a de um terceiro. Então, você pode sim sacrificar a vida do terceiro para salvar a sua. O bem tem mesmo valor, é proporcional. Agora, eu não posso sacrificar o bem vida para resguardar o bem patrimônio. Não tem proporcionalidade, o bem patrimônio ele é inferior ao bem vida. Então, nessa situação, o estado de necessidade não pode ser aplicado. Então imagine nesse mesmo exemplo que a gente deu do bote salva-vidas, tem 2 coletes, você, uma terceira pessoa e sua bagagem. E você simplesmente fala, não, vou salvar a minha bagagem, vou empurrar essa terceira pessoa e utiliza daquele segundo colete para salvar a bagagem. Você não atuou em estado de necessidade porque o bem que você sacrificou, ele é de menor valor. Agora, eu falei sobre a discriminante supralegal, que é o consentimento do ofendido. Aproveitar que já está aqui, vamos explicar. O que seria o consentimento do ofendido? Essa é uma causa supralegal, não está elencada no artigo 23, mas a doutrina já entende como também um excludente de licitude. E o exemplo clássico que a gente pode trazer aí é a tatuagem. Quando você, com o consentimento, permite que uma terceira pessoa lhe cause uma lesão. Você concorda comigo que quando a pessoa está tatuando ali, ela está te lesionando? Ela está infringindo a você de forma dolosa, quer dizer, com a vontade, uma certa dor, uma lesão. Só que por essa causa aqui, que é o consentimento do ofendido, não é punível. Esse indúbio pro réu, eu vou deixar para falar sobre ele na legítima defesa, que vai ficar mais claro. Eu pulei a legítima defesa porque a gente precisa detalhá-la um pouco mais. Então a gente vai falar agora sobre o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento do dever legal. Bom, esses estão lá no inciso 3º do artigo 23. O que seria o estrito cumprimento do dever legal? Para elucidar, a gente vai trazer exemplo. O estrito cumprimento do dever legal, normalmente, ele é atribuído a agentes de segurança pública. Então, o policial, quando utiliza de força, causa uma lesão ou impede o ir e vir de alguém. Vamos supor que você prendeu uma pessoa.
né? Você está mantendo aquela pessoa sem poder ir e vir, mas você está amparada pelo estrito cumprimento do dever legal. Você, para efetuar uma prisão, você precisou utilizar de força, causou uma lesão, você também está amparada por essa excludente de licitude. E um exercício regular de direito, eu gosto de trazer sempre um exemplo prático que eu vivo no dia a dia, são as artes marciais. Você pode ofender a integridade de alguém, causar uma lesão com dolo, com vontade de fazer aquilo, eu tenho a vontade de lesionar, mas por um exercício regular de direito também não é punível. Bacana? Agora a gente vai no campeão de questões, que é o artigo 25. Bom, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou eminente a direito seu ou de outrem. Bacana. Mais ou menos essa redação. Agora a gente vai falar sobre o parágrafo único, que na minha opinião, como jurista, é chover no molhado. Mas ele trouxe para a gente depois do pacote anticrime, quem trouxe ele foi o pacote anticrime, só que eu não vejo muita aplicabilidade. Na verdade, já estava amparado pelo caput do artigo esse parágrafo único. Eu acredito que seja mais uma resposta política, mas vamos entender. Observando os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, incluída pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime. Galera, quando a gente pensa nisso aqui, é aquele típico caso do sequestro, quando o atirador abate o autor, o meliante, o criminoso. Como atirador de elite, é muito comum a gente ver essas situações nos Estados Unidos. Esse parágrafo aqui veio para pinçar essa modalidade de legítima defesa. Mas por que eu digo que é chover no molhado? Você já age em legítima defesa a direito seu ou de outrem. Você pode agir em legítima defesa de um terceiro. Então, não tem muita aplicabilidade, porque, na verdade, o caput do 25 já resguardava esse direito. E a gente agora tem que prestar bastante atenção na legítima defesa, porque ela parece ser um tema fácil, mas ela é um pouco complexa. E é fácil da gente conseguir encaixar várias questões dentro dela, e para a gente ficar ligado e não errar nenhuma, a gente vai fazer passo a passo sobre a legítima defesa. Vamos lá. Bom, o primeiro tópico aqui que a gente vai pensar é usando moderadamente dos meios necessários. O que seria isso? Proporcionalidade. Sempre que você pensar em legítima defesa, você não pode imaginar em uma conduta que exista excesso. Você tem que imaginar sempre uma ação proporcional. O que seria isso usando moderadamente dos meios necessários? Vamos trazer para exemplos que fica mais fácil da gente elucidar. Então eu estou tendo um conflito com A e fui até ele e desferi um soco. A tem a mesma condição física que a minha, ele pode muito bem me desferir um soco ou um empurrão de volta para cessar essa agressão. Seria proporcional, seria aceitável que após eu desferir um soco em A, o A utilizasse de um tiro, de uma arma de fogo? Não existe proporcionalidade, né? A arma, ela está um pouco acima do soco. Não que exista uma hierarquia, mas nessa situação que eu coloquei, não teria proporcionalidade. Talvez o simples fato dele ter me empurrado ou ter desferido um soco, por si só, fosse o bastante para cessar a agressão. Um outro exemplo, eu estou em luta corporal com a pessoa e a pessoa é muito mais forte do que eu e ela está vindo em minha direção e eu desfero um tiro nela na perna. E essa pessoa cai no chão. A agressão cessou, acabou a agressão, não existe mais perigo, eu não estou em risco atual ou iminente. Então eu vou e com o dolo, com vontade, vou continuar efetuando tiros, não houve proporcionalidade. Repele injusta agressão. O que é injusta agressão? Eu não posso ter dado causa àquela agressão. A agressão não pode ser justa. Se a agressão for fundada, for justa, não há o que se falar em legítima defesa. Atual ou eminente. E aqui é importante a gente prestar atenção. O que é atual ou eminente? É algo que está acontecendo ou está na eminência de acontecer. Um lapso de tempo muito curto vai acontecer. Lembrando, não é legítima defesa futura. Não é algo que vai acontecer daqui a um tempo ou vai acontecer daqui a uns minutos, daqui a uma hora. Tem que ser atual ou eminente. Sempre que você pensar em legítima defesa é aquele momento ou a segundos, uma fração de tempo muito curta de acontecer. A direito seu e de outro, é o que a gente trouxe no parágrafo único lá. Pode ser tanto a direito próprio quanto a direito
alheio. Eu posso utilizar da legítima defesa para resguardar o bem-vida de um terceiro. Conseguiu entender? Galera, agora eu vou voltar um pouco aqui no atual iminente para trazer o que a doutrina tem demonstrado para a gente. Nesse iminente, existe agora a legítima defesa antecipada.